Então, eu vou começar falando, né, do anúncio de uma agonia, né, que houve já há bastante tempo, no início da década de 90, quando um cidadão chamado Paulo Puterman escreveu um livro, publicado no Brasil, que se chamava Indústria Cultural, Agonia de um Conceito. Então, o ponto de partida, né, da minha fala aqui hoje é o que teria acontecido. A indústria cultural estaria em agonia até hoje? Ela teria já morrido, né? Então, naturalmente, pelo título da minha palestra, fica claro que não, né? Que ela não morreu, mas que ela se transformou. Nós temos 2.0, para usar um pouco a linguagem da tecnologia, quando contemplado, né, como uma nova versão, né? Bom, então começo falando um pouco da origem da indústria cultural. É interessante que desde meados para o final do século XIX, existia uma indústria artesanal do entretenimento, não é? Que se transformou radicalmente a partir da apropriação de invenções exatamente daquele período, né? Como o gramofone, o cinema, o rádio, etc. Isso deu origem, né, ao que veio a ser criticamente colocado na década de 1940 por Adorno e Horkheimer, sob a rubrica de indústria cultural. Isso aconteceu primeiramente na Europa, nos países mais industrializados da Europa, principalmente França, Grã-Bretanha. A partir de inícios do século XX, houve uma migração, né, do desenvolvimento principal da indústria cultural para os Estados Unidos da América, não é? E por volta de 1915, houve uma migração ainda interna nos Estados Unidos, da costa leste para a costa oeste norte-americana, né? Bom, então a crítica do Adorno Horkheimer, eu resumo ela em 5 operadores, né? A manipulação retroativa é o primeiro, o segundo é a usurpação do esquematismo, terceiro, domesticação do estilo, quarto, despotencialização do trágico, e 5, é o fetichismo da mercadoria cultural. Começando então com a manipulação retroativa, a indústria cultural ela é muito poderosa no sentido do seu público achar que está escolhendo coisas, quando na verdade está sendo, no mínimo, induzido a fazer aquelas escolhas, né? E isso é manipulação. Por que é retroativa? Porque tudo que é oferecido pela indústria cultural é baseado exatamente em demandas latentes no seu público, né? Então, existe uma série de mecanismos que eu vou dizer depois que hoje são muito mais aperfeiçoados nesse sentido, né? O segundo momento, que é a usurpação do esquematismo, esse é conceitualmente mais complexo, porque remete ao conceito de esquematismo, que é um conceito que vem de Immanuel Kant, um filósofo alemão, né, do século XVIII, que ele dizia o seguinte, que nós temos uma sensibilidade, um sensorium, né, e nós temos o nosso entendimento, a nossa razão. E eles são duas faculdades, digamos, né, da nossa mente, para falar de um modo geral, do nosso ânimo, completamente separadas, e que é necessário um mecanismo que faz parte também do nosso ânimo, que faz a ligação entre o que nós percebemos e o modo como nós processamos as informações do nosso sensório. Esse mecanismo é exatamente o esquematismo, né? E ele, tal como Kant concebeu, é alguma coisa que, como Kant diz, vem das profundezas da alma. É um segredo oculto nas profundezas da alma de um determinado sujeito, não é? A indústria cultural, a ideia é que ela usurpe dos sujeitos essa faculdade de esquematismo, porque ela oferece produtos audiovisuais, por exemplo, que já vêm com a sua própria interpretação, digamos assim, colada neles próprios, né? A domesticação do estilo, né? O estilo é um conceito que na estética existe, para falar a verdade, desde a antiguidade, mas é um conceito que ganhou relevo na estética a partir do século XVIII, XIX, e ele sempre queria dizer o seguinte, que os grandes artistas, os grandes criadores da chamada grande arte burguesa, etc., eles estavam subordinados a determinadas formas para suas criações, mas eles tinham liberdade para, dentro daquilo, continuarem criando e propondo coisas novas, etc. E que a indústria cultural, ela faz com o estilo
exatamente o contrário, ela impede os padrões, as formas são tão violentamente, né, imóveis, estáticas, que não há como que esse momento de criação do artista valer, né? O trágico, tradicionalmente, desde a tragédia grega, era um momento de confronto de um indivíduo com potências universais, né? E isso, quer dizer, sempre dava uma esperança de que os indivíduos poderiam se ver, né, com essas potências que os transcendiam muito na sua força, etc. Mas, na indústria cultural, o Adorno e Horkheimer dizem que o trágico é reduzido a uma fórmula que eles mesmo no texto original alemão, eles usam em inglês, que é assim, getting into trouble and out again, né? Então, assim, o trágico é reduzido a um imbróglio em que o protagonista entra e o final do filme ou da novela, do que for, é realmente sair daquilo e a coisa se reduz a isso, né? Bom, o último é o fetichismo da mercadoria cultural, que é um entrecruzamento, digamos, de duas tendências importantes, né? Novamente o Kant, mas agora não mais a sua epistemologia, mas a sua estética. Ele dizia que o objeto estético, ele é uma finalidade sem fim, porque ele sugere a existência de um propósito para aquele objeto, mas ele não explicita qual seria essa finalidade, não é? Por outro lado, a indústria cultural, ela não vende apenas produtos, mas ela vende status, não é? E faz parte do status que a indústria cultural vende, exatamente os seus produtos parecerem que não estão voltados para uma finalidade, quando na verdade estão, que é a finalidade dos ditames do mercado. Então, esse é o fetichismo da indústria cultural. Bom, a indústria cultural de hoje, que foi chamada já de indústria cultural global e outras denominações, eu chamo de indústria cultural 2.0, ela está submetida a duas grandes questões. A primeira foi uma mudança geopolítica muito importante que ocorre a partir do início dos anos 90, que é o fim da Guerra Fria, o início da globalização, não é? Que fez com que a indústria cultural ela fosse realmente globalizada. A ideia do McLuhan de uma Global Village, desde os anos 60, ela realmente só pode ser realizada pela primeira vez a partir do início da década de 90. Então, esse é um fenômeno. O outro fenômeno é a questão da matriz tecnológica, não é? Então, o registro, não é? A geração e a transmissão de mensagens, principalmente audiovisuais, pela digitalização, não é? Então, eu gostaria de passar rapidamente em revista esses 5 operadores que eu uso para estudar a indústria cultural do ponto de vista da indústria cultural 2.0. A manipulação retroativa, como eu sugeri, ela dependia muito de realização de pesquisas de opinião para saber quais eram as necessidades latentes do público e oferecer produtos que atendessem essa demanda, dando uma formulação que fosse mais interessante não para o próprio público, mas para os centros de poder, né, econômico, político, etc., né? A flexibilidade dos meios digitais hoje, ela possibilita exatamente uma sofisticação muito maior nessa pesquisa sobre as demandas latentes, né? A usurpação do esquematismo, ela dependeu muito, para se consolidar, do realismo dos meios tecnológicos, né? Como os meios digitais são muito mais realistas, então houve também um aumento na possibilidade de usurpação do esquematismo pela indústria cultural 2.0, né? Houve a possibilidade de uma difusão muito maior, digamos, de um acesso muito maior pelos criadores aos meios de criação e de difusão, isso é evidente, a gente tem que conceder isso com toda tranquilidade, não é? Talvez em relação a isso, tenha se criado, assim, talvez pequenas indústrias culturais paralelas à indústria cultural mainstream, mas essa indústria cultural mainstream, ela aumentou ainda, digamos, a sua rigidez nos padrões, não é? A despotencialização do trágico 2.0 tem a ver com um aumento nas tendências de espetacularização, não é? Que era um recurso
usado já para despotencialização do trágico na indústria cultural convencional, né? E principalmente em relação à catarse. A catarse é esse mecanismo de purificação das emoções que Aristóteles estudou na sua poética, né? E que o Adorno e Horkheimer chegaram à conclusão que era algo típico dessa despotencialização do trágico, né? Então, hoje, a indústria cultural 2.0, ela continua e também aperfeiçoou exatamente esses mecanismos de catárticos, né, nas massas e tal, e principalmente falando da indústria cultural 2.0 ligada à grande indústria realmente, não é? Exatamente, aquela ideia do getting into trouble and out again, né, pode agora ganhar contornos, né, antes impensados, tendo em vista os efeitos mais realistas, né, do que nunca que os meios digitais proporcionam, né? A indústria cultural convencional, ela dependia muito da escala dos produtos. Prensar discos de vinil era muito caro e só valia a pena prensar milhares de discos, etc. Hoje, quer dizer, um criador pode gravar o seu álbum em casa, né, num home studio, com relativamente poucos recursos e com uma qualidade impensável, até muito melhor para a época, etc., né? Então, diante desses novos recursos da indústria cultural, o que acontece é que ela se diversifica, não é? A indústria cultural 2.0, e no que tange ao fetichismo, ocorre uma segmentação muito maior dos meios da indústria, não é? Então, por exemplo, a questão dos recursos tecnológicos, sim, a ideia da capilarização, né, dos recursos, os criadores, não só os criadores, o público tem capacidade de resposta, não é? Isso tem a ver com o fetichismo e a segmentação que eu estava falando, e agora para encerrar, a segmentação, ela é uma customização, né, que ocorre, na verdade, né? Então, produtos voltados cada vez mais com o público, em vez de lucrar na economia de escala, lucrar na possibilidade de maior valor agregado aos produtos, né? Termino, né, a minha exposição perguntando, né, porque eu estudo esse assunto da indústria cultural global, 2.0, há mais de 10 anos, 15 anos talvez, e eu próprio sempre tenho que rever meus pontos de vista exatamente pelo desenvolvimento tecnológico, que tornam às vezes quase obsoletas afirmações que eu fiz 1 ano, 2, 3 anos atrás, não é? Então eu deixo a pergunta no ar, não é? Qual que seria então o próximo desenvolvimento da indústria cultural? Ok? É isso, muito obrigado.